Se você acredita que a honestidade é sempre a melhor política, prepare-se. Hoje, dois titãs se enfrentam para decidir se a busca incessante pela verdade é o pilar da alma e do Estado, ou se é a ingenuidade fatal que leva à ruína. De um lado, Sócrates, o homem que preferiu beber cicuta a negar sua verdade. Do outro, Maquiavel, o arquiteto do poder, que viu a verdade como uma arma perigosa demais para ser usada a todo momento. Mas o choque real, o que vai te fazer questionar cada decisão que você já tomou, é quando Maquiavel revelar por que a sua sinceridade no ambiente de trabalho pode ser a sua maior fraqueza. Eu garanto que você nunca mais vai olhar para a política e para a sua vida da mesma forma. Para que este encontro não degenere em pura retórica ou em violência, as regras são simples e diretas. O objetivo não é a vitória, mas a clareza. O debate terá 6 rounds, e cada um deles é uma batalha de ideias. O primeiro golpe. Cada pensador apresenta sua tese, sem interrupções. O confronto direto. 2 perguntas para cada um. Resposta, réplica e tréplica. Atenção, começa aqui. A batalha temática. Round 1. O mesmo formato, mas com subtemas que eu vou impor. A batalha temática. Round 2. A pressão aumenta. O último assalto. A última chance de abalar o oponente. O veredito final. Cada um defende sua causa, e você, ouvinte, decide quem venceu. Sócrates, sua tese central. A verdade salva. A verdade salva, Aristóteles. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. A coerência entre o que se pensa e o que se faz é a única base para a virtude, arete, e para a felicidade, eudaimonia. A verdade é o caminho para o autoconhecimento, e o autoconhecimento é a única forma de evitar o mal, pois ninguém faz o mal sabendo o que é o bem. A busca incessante pela definição dos conceitos, a ética como guia da ação e a dialética como método de purificação da alma são os pilares da minha filosofia. Minha posição é clara. A verdade é a força que liberta o indivíduo e a polis. Maquiavel, sua tese central. A verdade enfraquece. Com todo respeito à sua nobreza, Sócrates, a verdade no mundo da política é um veneno. O poder não se conquista com diálogos, mas com virtude e fortuna. O homem é, por natureza, ingrato, volúvel e movido por interesses. O príncipe, que age sempre como um homem bom, entre tantos que não o são, caminha para a ruína. A necessidade do momento, exige que o líder saiba usar tanto a lei quanto a força, ser tanto homem quanto animal. A aparência de virtude é mais útil do que a virtude em si. Minha posição é clara. A verdade é um luxo que o poder não pode se permitir. A simulação e a dissimulação são as ferramentas essenciais para a sobrevivência e a glória do Estado. A divergência é fundamental. Mas não saia daí, porque a parte mais tensa vem agora, o confronto direto. E eu garanto que a discussão sobre a moralidade vai explodir. Iniciamos o bloco 2. Maquiavel, sua primeira pergunta para Sócrates. Sócrates, se o mal é apenas ignorância, como explica a crueldade deliberada de um tirano como Agatocles de Siracusa, que ascendeu ao poder através do massacre de seus próprios cidadãos? Ou a traição calculada de César Borgia? Isso é ignorância ou a mais pura expressão da virtude, a capacidade de tomar o poder a qualquer custo? O que você chama de virtude, Maquiavel, eu chamo de a mais profunda ignorância. Agatocles, ao massacrar seus concidadãos, buscava o que ele julgava ser um bem, o poder absoluto. Mas ele ignorava que, ao destruir a justiça, destruía a própria base de uma polis estável e, consequentemente, a segurança de seu próprio poder. Ele trocou um bem maior e duradouro, a harmonia da cidade, por um bem menor e efêmero, a tirania. A alma de tal homem está doente, desequilibrada, e por isso ele é, em última instância, infeliz. Sua análise é bela, mas inútil. Agatocles reinou por anos. César Borgia unificou a Romanha. A história é escrita pelos que vencem, não pelos que têm a alma mais pura. O povo não quer um governante filósofo, quer um governante que garanta a ordem e a segurança, mesmo que para isso precise sujar as mãos. A sua harmonia é uma utopia que não sobrevive a um único campo de batalha. E onde estão os reinos de Agatocles e Borgia agora? A história também nos mostra que a tirania, por ser construída sobre a injustiça, é inerentemente instável. Ela gera o ódio e a conspiração.
A verdadeira estabilidade, a que perdura por gerações, só pode ser fundada na justiça e no consentimento dos governados, que reconhecem a busca pelo bem comum. Sócrates, sua primeira pergunta para Maquiavel. Maquiavel, se a aparência é mais importante que a essência, e o líder deve estar pronto para agir contra a moral, como se constrói a confiança? Um estado onde todos desconfiam de todos, onde a palavra do príncipe não tem valor, não está condenado à desintegração pela sua própria lógica cínica? A confiança não se constrói com a verdade, Sócrates, mas com a eficácia. O povo não ama um príncipe por ele ser honesto, mas por ele ser forte, por manter a ordem e a prosperidade. A lealdade é mantida mais pelo medo do castigo do que pela gratidão. O príncipe deve ser amado e temido, mas, se tiver que escolher, que seja temido. A confiança é uma ferramenta, e o bom líder sabe quando usá-la e quando descartá-la, em nome da ragion de Estado, a razão de Estado. Então, o seu estado é uma prisão, mantida pela vigilância e pelo medo. Mas o medo gera o ódio, e o ódio gera a rebelião. O líder que governa pelo medo está sempre a um passo da conspiração. A confiança, ao contrário, gera a lealdade voluntária, a única força que pode sustentar um Estado em tempos de crise. O seu príncipe não é um líder, é um carcereiro. O seu líder filósofo é um cordeiro em um mundo de lobos. A sua lealdade voluntária é uma fantasia que se desfaz na primeira crise. O povo é volúvel. Hoje te aplaudem, amanhã te crucificam. O medo, Sócrates, o medo é a única constante na política. E um Estado seguro é melhor que uma filosofia nobre em um Estado em ruínas. Encerramos o bloco 2. O nosso ouvinte acabou de entender que a verdade nunca nasce pura. Ela sempre tem dono, e esse dono é a estrutura que define o que é normal e o que é desviante. Iniciamos o bloco 3. O subtema é a lei e a força. Sócrates, sua pergunta para Maquiavel. Maquiavel, você diz que o príncipe deve saber usar o homem e o animal, a lei e a força. Mas se a força está acima da lei, o que impede o Estado de se tornar um puro exercício de poder arbitrário, onde a vontade do mais forte é a única regra? Isso não é o retorno à barbárie que a lei busca superar? A lei é essencial, Sócrates, mas ela é inútil, sem a força para fazê-la cumprir. Os profetas desarmados, como Savonarola em Minha Florença, sempre fracassam. A força não está acima da lei. Ela é a condição para que a lei exista. O príncipe prudente usa a força para estabelecer a ordem, e então usa a lei para mantê-la. Mas ele nunca deve esquecer que, em última instância, é a sua capacidade de ser um leão que garante o respeito às suas leis. Mas a lei que depende da força para ser respeitada não é lei, é imposição. A verdadeira lei é aquela que o cidadão obedece por reconhecer nela a expressão da justiça, do bem comum. O seu sistema cria súditos obedientes, não cidadãos virtuosos. E um estado de súditos é frágil, pois sua lealdade dura apenas enquanto o medo for maior que a esperança de liberdade. E a sua justiça é inútil sem um exército para defendê-la. Enquanto você debate a definição de bem comum, o inimigo está nos portões. A realidade da política é a guerra, seja ela interna ou externa. E na guerra, a força é o único argumento que importa. A sua polis ideal seria a primeira a cair. Maquiavel, sua segunda pergunta para Sócrates. O subtema é a condenação e o legado. Minha morte, Maquiavel, foi a maior vitória da minha filosofia. Ao aceitar a sentença, eu demonstrei a minha coerência final, o respeito às leis da cidade, mesmo quando elas são injustas. Se eu tivesse fugido, teria destruído o princípio que defendi por toda a vida. Meu legado não é a minha morte, mas a pergunta que ela deixou para a eternidade. É melhor sofrer uma injustiça ou cometê-la? Eu provei que é melhor sofrer. A minha morte não foi um fim, foi um argumento. Sócrates, você foi condenado à morte pela democracia que tanto defendia. Sua recusa em fugir, sua obediência a uma lei injusta, não foi a prova final da ineficácia da sua filosofia? Você morreu por uma verdade que ninguém quis ouvir. Que tipo de vitória é essa? O que você chama de orgulho, eu chamo de cuidado com a alma, psique. E a alma da cidade é um reflexo da alma de seus cidadãos. Uma cidade que mata seus filósofos é uma cidade doente. Meu legado é o diagnóstico dessa doença. E o seu, Maquiavel, é a receita para como administrá-la sem nunca curá-la. Um argumento que só os seus discípulos ouviram
enquanto Atenas continuava sua política de poder. Você se tornou um mártir, mas um mártir inútil para a política prática. Um príncipe vivo, mesmo que moralmente questionável, pode fazer mais pelo seu povo do que um filósofo morto, por mais coerente que seja. A sua morte foi um ato de orgulho, não de sabedoria política. Antes de irmos ao momento mais tenso, comenta aqui. Você acredita que a verdade salva ou enfraquece? Eu vou ler todos os comentários. Iniciamos o bloco 4. O subtema é a guerra e a paz. Sócrates, sua pergunta para Maquiavel. Maquiavel, se a guerra é uma constante e o príncipe deve ser um mestre da força, como se alcança uma paz duradoura? A sua filosofia não nos condena a um ciclo eterno de conflito, onde a paz é apenas um breve intervalo para se preparar para a próxima guerra? A paz duradoura é uma ilusão, Sócrates. O que existe é a estabilidade, mantida pelo equilíbrio de poder. A guerra não é um fim em si mesma, mas um instrumento para garantir a segurança e a glória do Estado. Um príncipe sábio não busca a guerra, mas está sempre preparado para ela. A paz é conquistada pela demonstração de força, pela capacidade de dissuadir o inimigo. A sua paz duradoura é a paz dos cemitérios. Então a sua paz é a paz da ameaça, do medo mútuo, mas uma paz baseada no medo é frágil e custosa. A verdadeira paz, a que permite que a polis floresça, é baseada na justiça, no respeito mútuo e na cooperação. A guerra é o fracasso da política, não a sua continuação. Diga isso aos romanos, que construíram um império através da guerra e garantiram séculos de pax romana. A justiça é o luxo dos vitoriosos. A cooperação só existe entre iguais, e na política, ninguém é igual por muito tempo. A preparação para a guerra é a melhor garantia da paz. Maquiavel, sua pergunta para Sócrates. O subtema é o povo e a elite. Sócrates, você passa seus dias no mercado, dialogando com qualquer um que queira ouvir. Mas você realmente acredita que o povo, o artesão, o comerciante, tem a capacidade de governar a si mesmo? A democracia não é, na prática, o governo da ignorância, facilmente manipulado por demagogos? Eu acredito que a virtude pode ser ensinada e que a capacidade de raciocinar existe em todo ser humano, não apenas em uma elite. O povo pode ser ignorante, mas a solução não é oprimi-lo com um príncipe, mas educá-lo através do diálogo e do exame constante. A demagogia é o veneno da democracia, mas o antídoto é a filosofia, a busca pela verdade, acessível a todos que se dispõem a ela. O governo da ignorância é a tirania, não a democracia. Educar o povo? Isso levaria séculos. E enquanto isso, o Estado estaria à mercê de inimigos externos e da instabilidade interna. O povo não quer filosofia, quer pão e circo. É mais fácil e mais eficaz para um príncipe governar as paixões do povo do que tentar educar a sua razão. A sua fé no povo é a sua maior fraqueza. E a sua falta de fé no povo é a justificativa para a sua tirania. Um Estado que trata seus cidadãos como crianças ignorantes nunca será um Estado de homens livres. A tarefa é difícil, mas é a única que vale a pena. A tensão é clara. De um lado, a verdade como pilar da alma. Do outro, a verdade como obstáculo ao poder. O nosso ouvinte agora se pergunta, em um mundo real, qual dos dois sobrevive? Iniciamos o bloco 5, o último bloco de perguntas. O subtema é a vida moderna e a tecnologia. Sócrates, sua pergunta para Maquiavel. Maquiavel, a tecnologia moderna, com sua capacidade de expor a verdade e de conectar as massas, não é a prova de que a transparência e a ética são a única forma de governar no futuro? A tecnologia é a ferramenta mais eficaz para a simulação e para o controle das massas, Sócrates. A transparência é a ilusão que o líder deve criar para manter a confiança. A ética é um luxo que o poder não pode se dar. A tecnologia é a prova de que a aparência é mais forte que a realidade. Você confunde a ferramenta com o fim. A tecnologia é a força que liberta o indivíduo, mesmo que essa liberdade custe a vida. A transparência é a base da polis justa e a ética é a única forma de garantir a estabilidade duradoura. Você vive em um mundo ideal que não existe. A realidade é que a tecnologia é a ferramenta mais eficaz para o controle das massas. A sua transparência é a ingenuidade que leva à ruína. Maquiavel, sua pergunta para Sócrates. O subtema é o legado e a imortalidade. Sócrates, seu legado é a morte e a ingenuidade. Meu legado é a eficácia e a sobrevivência. Quem, de fato,
alcançou a imortalidade na história. Minha morte, Maquiavel, é a prova da coerência e da imortalidade da alma. Meu legado é a busca pela verdade e pela virtude. Sua eficácia é a tirania e a instabilidade. A imortalidade é alcançada pela verdade e não pela simulação. A sua sobrevivência é a morte da alma. Você confunde a morte com a imortalidade. A imortalidade é alcançada pela eficácia e pela sobrevivência do Estado. A sua verdade é a ingenuidade que leva à ruína. Encerramos o bloco 5. A disputa entre idealismo e pragmatismo violento atinge o auge narrativo. O dilema existencial final está prestes a ser revelado. Chegamos ao bloco 6. Considerações finais. Ouvintes, a escolha é entre a vida examinada e a vida não examinada. Maquiavel oferece a vocês um mundo de simulação e força, onde a verdade é um luxo. Eu ofereço um mundo de coerência e virtude, onde a verdade é a única força que liberta o indivíduo. A busca pela verdade é o caminho para a felicidade. Eudaimonia. Não se contentem com a ilusão da simulação. Busquem a coerência que lhes dará a verdadeira liberdade. A verdade salva e a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Maquiavel, suas considerações finais. Ouvintes, a escolha é entre a ingenuidade e a realidade. Sócrates oferece a vocês um mundo ideal que não existe, onde a verdade leva à morte. Eu ofereço a realidade. O mundo é regido pela força e pela necessidade. A dignidade não está em morrer pela verdade, mas em viver para governar. A razão é a nossa única guia. Não se deixem enganar pela virtude que esconde a fraqueza. Aceitem a necessidade, aceitem a simulação e encontrem a eficácia na compreensão de que o poder tolera a mentira, mas não a fraqueza. A verdade enfraquece e a simulação é a única forma de sobreviver. Hoje vimos dois mundos. Um que acredita na supremacia da verdade, onde a coerência é a única virtude. Outro que acredita na supremacia da eficácia, onde a simulação é a única forma de sobreviver. Mas talvez a verdade, a frônesis, esteja no meio, na conexão entre a ética e a política. A verdade é a base da polis justa, mas a prudência é a ferramenta para garantir a estabilidade. E você? Você que está assistindo, já decidiu de que lado está? Você é a coerência ou a eficácia? Se esse debate mexeu com você, comente aí embaixo. Salva ou enfraquece? Eu quero saber quem venceu para você. E não esqueça, inscreva-se no canal. Os próximos debates vão ser ainda mais profundos e mais perigosos.